falando em violência, meus queridos amigos, nós temos, sim, ele não sai da minha boca. E a galera tá com medo de mim agora, porque acham que eu posso entrar na mira dele. Eu acho que não, que a gente fala com categoria aqui sobre o Alexandre de Moraes. Ele proibiu o Mauro Cid de receber visitas do pai na cadeia. Ambos são investigados no inquérito, sabe qual? O inquérito das joias de Bolsonaro. Então, o general Mauro Lorena Cid não pode visitar o filho Mauro Cid na prisão. Ambos estão proibidos de manter contato, porque passaram a ser investigados, né, no suposto esquema de venda e recompra de joias dadas a Bolsonaro por autoridades estrangeiras. Em julho, o Alexandre de Moraes proferiu uma ordem que restringiu visitas a Mauro Cid. Na ocasião, ele impediu o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro de manter contato com outros investigados no inquérito das milícias digitais. E agora, o Lorena Cid, pai dele, né, incluído no novo inquérito, tem essa restrição estendida a ele. Holiday. Eu estava vendo aqui, aparece o push do Globo para mim. Eu não assino, mas aparece o push do Globo. Sim. E o push do Globo é um negócio sádico, canalha. Malu Gaspar. Estratégia da Polícia Federal é deixar Bolsonaro sangrar antes de pedir prisão a Moraes. Constantino falou sobre o artigo do Adrilles Jorge na Revista Oeste, que reflete exatamente o que a gente fala aqui todos os dias. Bolsonaro, se você quer ser resistência, saia do Brasil. Seu passaporte não foi cancelado ainda. Se for, vai ser mais uma medida abusiva. Mais um crime de responsabilidade do Alexandre de Moraes. Mas como ainda não foi, você tem, né, essa possibilidade. Aí entra uma série de discussões. Nossa, o Carlos Bolsonaro brigou com o Adrilles. Quando ele chegar, ele vai falar para você disso daí, lá no Twitter. Tem o Carluxo, sei lá, brigou com o Adrilles, falou que o Adrilles foi muito agressivo, daí o Adrilles se defendeu. Tem todo um contexto aí, mas a gente é muito enfático. Os caras passaram o final de semana tretando no Twitter. Que vida triste. Eu não. Que vida triste. Eu não treto, eu só posto o vídeo lá e fica lá. Mas como que você enxerga isso? Porque o dinheiro está aqui. Isso não fecha na minha cabeça, assim. Eu não vejo xadrez 4D, 5D, 7D. Eu não vejo um xadrez ultradimensional onde você deixa 20 milhões, que já deve estar em 20 milhões de Pix, pelo que eu ouvi. Você não deixa para qualquer juiz ou do STF ou de primeira instância tarado, então são todos tarados, bloquear. Esse dinheiro é um dinheiro que pode ser usado em prol da subsistência dele lá fora, inclusive. Então, quer dizer, o que a gente está vendo aqui? O Bolsonaro está sendo bem assessorado com relação a isso? Ou ele está numa espécie de bolha, onde ele está falando só de 2026? Ele entrou por vídeo lá em Framingham, na palestra que eu dei, junto com vários outros palestrantes, e ele só fala de 2026. Eu acho que ele está sendo mal assessorado, Holiday. O que você acha? Vamos lá. Bom, vou começar por essa matéria aí da Malu Gaspar, porque eu li a matéria, eu também não assino o Globo, mas eu dei aquele truquezinho ali do parar de atualizar quando você clica no link. E ela fala, nessa matéria dela, com informações de bastidores, supostamente, que a Polícia Federal estaria tentando encontrar uma forma de prender Bolsonaro, mas que não haveria encontrado. Porque a prisão preventiva ela precisa ter uma justificativa. A justificativa seria a tentativa de Bolsonaro de impedir as investigações, de obstruir a justiça. Segundo a Malu Gaspar, não existe evidências disso. Alguns investigadores até acham que tem ali algumas poucas evidências de que Bolsonaro estaria tentando obstruir as investigações, mas que isso no momento não seria suficiente. E ela usa até um termo ali para dizer isso. Ela diz que até mesmo para Alexandre de Moraes, com o seu superpoder no STF, isso seria demais neste momento. Portanto, não daria para pedir a prisão preventiva de Bolsonaro.
e a PF também não gostaria de pedir enquanto Augusto Aras ainda está como Procurador-Geral da República. Isso deve continuar até o final de setembro, ele deve tentar ser reconduzido, muito provavelmente não será. Bom, a partir disso ela diz o seguinte, olha, como se trata de um ex-presidente da República, o que se tem dentro do STF é a ideia de que o melhor seria mantê-lo sangrando até o seu julgamento definitivo no próprio Supremo. O que viria a acontecer com a apresentação da denúncia para o STF, que deveria acontecer, segundo ela, em 2024. Em outras palavras, nós estaríamos falando aí de uma possibilidade do Bolsonaro ter a sua liberdade somente até 2024. Isso é com os seus dias contados. Aí vem a história de qual é a melhor estratégia, de como lidar com isso. Veja, me parece que qualquer ação do Bolsonaro em sair do país de forma mal comunicada, mal trabalhada, vai ter um efeito rebote na imensa maioria dos eleitores. O que eu quero dizer com isso? As pessoas vão achar que ele está fugindo. E quem foge é porque está fazendo alguma coisa de errado. Me parece que é esta a impressão que ele tem hoje, e é esta impressão, ou pelo menos este é o receio que boa parte dos eleitores passem a ter. Deixa eu entrar um pouquinho na sua fala. Deixa eu entrar um pouquinho na sua fala. Vamos lá. Isso daqui, ponto pivotal da nossa conversa. Inclusive, teve um debate com um deputado lá em Framingham que o cara falou: a estratégia é não sair para as ruas no dia 7 de setembro. Aí eu falei, tá, mas qual é a estratégia então? Se não fazer algo é a estratégia, o silêncio é a estratégia, coisa que eu nunca vi na minha vida em qualquer ditadura. Recuar também é estratégico. Oi? Recuar também é estratégico. Depende. Quando você tem uma articulação de bastidor, sim, não existe nenhuma sinalização nesse sentido. Existe um bando de gente, tá totalmente, assim, direita tá totalmente desarticulado. O Tarcísio estava lá em Portugal falando da democracia vibrante no Brasil. O Zema nem entende o que é guerra cultural. TV Cultura tá bombando aqui. Tomé Abduch entrou na TV Cultura, vai ser engolido provavelmente pelo conselho da TV Cultura. Ele entrou num cargo bom, ele entrou como conselheiro, é uma boa coisa. Não, a gente tem que reconhecer que é uma... De novo. É uma gotinha, mas é uma boa coisa. Não, tudo bem, mas eu quero ver uma coisa mais propositiva. Eu não quero ver aquele discurso enfadonho. De novo, quando o sistema é completamente arbitrário e completamente... Não tem mais Constituição. É tudo fora, é antijurídico, sabe? Antijuridicidade é antijurídico, não é constitucional, não é mais um debate. Eu não gosto do debate tecnocrático. Ele morreu, esse debate, ele acabou. O que existe agora é o Supremo perseguindo cidadão, jornalista e político. Eu acho que a pergunta é se já passamos do ponto de retorno. Eu vou te falar, a população não enxerga e não vai enxergar o Bolsonaro como fugitivo. A imprensa vai falar isso. 98% da imprensa vai. Exato, e 98% da população ainda se informa por esses canais. Mas pelo menos ele vai poder falar. Se ele fala, ele é o que tem as maiores redes sociais hoje do Brasil como político, não é? Olha, eu realmente não sei se essa é a melhor das impressões. Porque vamos olhar o seguinte. Se olha, por exemplo... a imensa maioria da população pobre desse país. Eles se informam como? Se informam pelo Jornal Nacional, se informam quando muito ainda, quando tem um pouquinho de qualidade de vida melhor, se informa pela Globo News. Quer dizer, o Bolsonaro já está sendo massacrado ali, já, mas hoje ele consegue andar pelo país e ser recebido com multidões. Essas imagens impactam. Então o sujeito, ele olha de um lado a Globo massacrando ele, e de outro lado ele vai em Goiânia receber um tiro de cidadão goiano e tem multidões ali recebendo ele. Então você tem um contraste. Quando ele sai do país, você não tem mais esse contraste, quer dizer, não há como você demonstrar o apoio popular na prática, visualmente, que ele tem, não vai ter como contrastar isso, e vai parecer que a Globo tem razão.
Quer dizer, apareceram algumas denúncias, ele pegou um avião e capou fora. O Lula, apareceram algumas denúncias, ele foi lá, enfrentou, foi preso e foi até o fim dizendo que era inocente, diz até hoje que é inocente e ainda assim voltou à presidência da República. Quer dizer, a impressão que fica é, de um lado nós temos um líder que luta, que resiste, que vai preso e mesmo assim continua firme e forte. Este é o representante da esquerda. O representante da direita apertou um pouquinho, vai embora. Não sei se essa é a melhor impressão que você pode passar. Espera aí, qual que é a dignidade em ser preso? É isso que eu estou falando. De novo, vamos pegar na história, né? Quais líderes políticos... Pega 64, a galera da esquerda que pulou fora do Brasil, até às vezes nem correndo tanto risco assim, mas pulou fora do Brasil e fizeram oposição de fora. Me fala um líder político que fez oposição a um regime tirânico de dentro. Eu não consigo enxergar nobreza nisso, entendeu? Eu enxergo nobreza até pegando os cenários mais tortuosos. Bolsonaro sai do Brasil. Xandão extingue as redes sociais do Bolsonaro, bloqueia tudo, acaba com o canal mais forte de comunicação de líder de direita. Mas esses movimentos vão criando ainda mais clamor popular. Eu acho que todas as pessoas que conclamam o Bolsonaro não vão enxergá-lo como um fujão, vão enxergá-lo como um refugiado que vai pedir asilo político nos Estados Unidos, por exemplo. Então, de novo, essa tese pode prender... E outra, um Supremo total... A gente não está falando de primeira instância, como foi o caso do Lula. Primeira, segunda, STJ. Quem liberou o Lula foi o Supremo. Esse mesmo Supremo eu vejo querendo colocar o Bolsonaro 20 anos no cárcere, sem nenhuma fundamentação jurídica. É para matar o cara mesmo. Para ele sair da prisão com 80 anos de idade, 90. Então, é para matar a direita. É isso que eu estou vendo. É meio que um checkmate ali que o Bolsonaro tem que enxergar sob pena de aniquilar qualquer mobilização popular. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. Adrilho sobre tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.